Pega o seu cafezinho aí, ó, sua água, bora quebrar a banca no meio. Hoje a gente vai descobrir os segredos das bancas examinadoras. Vambora! Galera, boa tarde. Dando continuidade aqui no nosso propósito de ajudar o maior número de pessoas possível a prestar concurso público, dar os segredos, os caminhos. Vamos embora para o segundo vídeo aqui do canal. Como vocês viram aí, né, logo no início do vídeo, o assunto agora é banca examinadora. O que a gente vai ver hoje? Os pontos fracos da sua banca examinadora. E agora é um momento para a pessoa, né, para você que já está um tempinho estudando, tá? Se você vai iniciar ainda, vai dar os primeiros passos, eu recomendo você assistir o vídeo número 1, porque lá tem muito mais informação importante para você iniciar do jeito certo. Aqui, agora, nesse momento, é para quem já está estudando há um tempinho, já pegou o ritmo da coisa, e a gente vai dar o próximo passo, que é conhecer a sua banca examinadora. Bom, a gente sabe que cada concurso, cada carreira escolhida, ela tem a banca examinadora que vai ser responsável por realizar a avaliação dos candidatos. Quando você chega num determinado nível de rotina e frequência de estudos, você passa a conhecer algumas especificidades da sua banca examinadora. E isso faz com que você consiga tirar vantagens daqueles posicionamentos que só aquela banca tem. Aquele perfil do examinador, o perfil das questões. Então, isso é muito importante para você usar isso como estratégia durante os seus estudos. E aqui nesse vídeo, a gente vai dividir em partes do que você precisa analisar da sua banca examinadora, e eu vou compartilhar a tela com vocês, né, de algumas partes importantes de um material que eu separei. E também, no final do vídeo, eu vou deixar um checklist, junto com PDFs para você fazer o download, daquilo que você precisa observar na sua banca examinadora para tirar vantagens estratégicas, tá bom? São vantagens que você vai acabar usando para desenvolver um desempenho melhor durante a sua prova. Às vezes vai te faltar um pouquinho de conhecimento sobre um determinado assunto, mas tendo a técnica e uma estratégia bem desenhada, você consegue tirar vantagem, mesmo não tendo conhecimento pleno daquele conteúdo, conhecendo o perfil da banca. Fechou? Então, ó, vamos para a próxima parte aqui. Pulando já essa introdução. O que a gente tem? No Brasil, a gente tem uma quantidade imensa de bancas examinadoras. Não tem condições de a gente falar de todas, porque tem umas que a gente nem conhece, que são de pequenas prefeituras, espalhadas pelo país e etc. Então, nesse vídeo, nós vamos falar somente das bancas mais famosas e que são responsáveis pelos concursos de mais incidência, tanto com maior número de concorrentes, com maior frequência de provas e também melhores cargos, comparando salário com função. Então, a gente fez uma seleção para o vídeo não ficar muito longo e ficar mais assertivo, porque se a gente for falar de cada banca, a gente vai ficar o ano inteiro falando e não ia acabar. Então, para esse vídeo aqui, nós separamos 4 bancas. São elas: VUNESP, FGV, SEBRASP e FCC. Hoje, essas bancas estão no top list. Sem sombra de dúvidas, elas são responsáveis pelos melhores concursos ou com maior quantidade de número de vagas, etc. Talvez você vá fazer um concurso para uma outra banca, né, que não esteja nessa lista. Não se sinta excluído, tá bom? O que eu vou entregar aqui serve para todas as bancas. A diferença é que, nesse vídeo, a gente vai selecionar essas 4 bancas para a gente fazer comparações, para facilitar a nossa compreensão, tá bom? Então, ó, seguindo adiante, a gente tem aqui agora, já falando dos nomes, né, já comentando as 4 bancas, a gente tem algumas diferenças genéricas ó, entre elas. Quando a gente fala, por exemplo, da banca SEBRASP, a gente está falando de concursos normalmente federais, no formato certo e errado, uma quantidade maior de questões, né? E o nível de avaliação dela costuma ser mediano. Não tem como aprofundar muito por causa do formato certo e errado, mas ela é bem, como que eu posso dizer, perspicaz em pequenas palavras. Inverte imprescindível por prescindível, troca o não pelo sim. Ela também costuma utilizar termos como sempre ou nunca. Esses são os detalhes que você precisa prestar atenção na banca SEBRASP. Banca VUNESP, que é a banca que eu mais tenho afinidade, né? Porque os concursos que eu prestei, a maioria foram feitos pela banca VUNESP. O que a gente pode falar? A VUNESP, ela costuma cobrar bastante literalidade de lei. Ela costuma ser bem direta, bem específica, cobra um conhecimento mediano também, não aprofunda tanto, exceto alguns assuntos específicos, e questões de múltipla escolha, alternativa de A a E, e texto de lei. Então, a pessoa que tem uma afinidade com bastante leitura de lei e conhecimento jurisprudencial
costuma ir bem nas provas da Vunesp. Ah, e nas matérias exatas? As matérias exatas, ela é bem... aplica bastante aquilo que você treina mesmo. Fórmulas matemáticas, aplica sem muita enrolação, raciocínio lógico, a mesma coisa. Ela não costuma incrementar demais as questões exatas, o que permite que o candidato também atinja um desempenho melhor. Consegue perceber que, fazendo questões, entre uma banca e outra, você já nota a diferença de posicionamento, formato de pergunta, uso de frases e palavras que são típicas de uma e a outra evita, etc. Ó, eu vou mostrar a tela já para você começar a se familiarizar com o site, o formato da banca, tá? Vamos lá, ó, primeira tela aqui, deixa eu separar aqui para você. A gente vai ver o site de cada uma delas, a gente vai ver mais ou menos alguns concursos que tem ou em andamento ou inscrições abertas para a gente ter noção de qual tipo de prova que cada uma costuma fazer, tá? Então vamos lá, aqui ó, página da FGV, nós temos aqui uma página bem organizadinha, tá? E ó, você vê aqui ó, a FGV para conhecer a fundação, tal, educação, pesquisa, etc. Aqui ó, concursos, vamos clicar em concursos, vamos lá, clicando em concursos, ó, o que a gente pode ver? Concursos em andamento, ó, aqui embaixo, exames, a FGV, desculpa, ela costuma fazer exames de nacional também, né, nacionais, de maior concorrência. Enem, Enseja, OAB, outros exames. Eu não sei se ela faz o ENAM, que é o Exame Nacional da Magistratura. Eu acredito que seja a Vunesp que faça, mas eu posso estar enganado. Mas, ó, vamos lá, concursos da FGV, vamos ver aqui, ó, ver concursos em andamento. Ó, concurso público nacional unificado, provavelmente são vários cargos e várias carreiras. Prefeitura Municipal de Abreu de Lima, algumas prefeituras fazem também, ó. Ministério Público de Goiás, Polícia Civil do Piauí, tá vendo? Ela é bem diversificada em carreiras, em cargos, em instituições. Agora vamos passar para a próxima aqui, para não ficar muito longo. Sebrasp. Ó, a Sebrasp, aqui a página, eu já deixei até aqui a parte de concursos separada, como a gente pode ver, concursos novos, ó, provavelmente inscrições que ainda nem foram abertas, ó. Tribunal de Contas de Minas Gerais, 2025, 30 vagas, ó o valor de salário. Tribunal de Justiça do Ceará, notários, concursos com inscrições abertas da Sebrasp, veja bem. Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, Tribunal de Justiça de Rondônia, Tribunal de Justiça de Roraima. A Sebrasp faz também os concursos para Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, INSS, tá vendo? Polícia Civil, ó, do Pernambuco, PM do Distrito Federal. Sebrasp aí com um leque bastante diversificado de concursos. Continuando, Vunesp, vamos lá. Aqui, ó, página da Vunesp. Vamos ver aqui, ó, concursos. Vamos ver inscrições abertas, tá? Concursos com inscrição aberta na Vunesp. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Soldado, acho que só. Aqui, ó, vamos ver aqui. Esse aqui tá em destaque. Escrevente técnico judiciário. Deixa eu ver em andamento. Ó, os concursos em andamento. Tribunal de Justiça, escrevente, né, que eu já tinha falado. Prefeitura de Paulínia, para procurador. Concurso para procurador é muito bom também, tá bom? Ó, Prefeitura de Paulínia. Secretaria de Estado da Educação, docente. Polícia Civil, investigador, em andamento. Os concursos da Polícia Civil de São Paulo são a Vunesp que faz, tá bom? Ministério Público também, magistratura também. Então, São Paulo, concursos de nível médio, superior, de baixa complexidade, alta complexidade, são a Vunesp que costuma fazer. Então, a gente tem Polícia Civil, Ministério Público, magistratura, Polícia Militar, Tribunal de Justiça, cargos de nível médio, dentre outros, a Vunesp costuma fazer, tá bom? Não pula nenhuma parte do vídeo, porque você precisa entender o passo a passo. No próximo capítulo desse vídeo, a gente vai ver o checklist do que você precisa prestar atenção lá na sua banca, para você ter uma estratégia legal de construção, de desempenho durante o certame, durante o concurso. Então eu vou disponibilizar para você e vou explicar esse checklist. Então fica comigo, tá? Nesse checklist você vai ver que você vai ganhar bastante tempo. E também vou deixar um material de como você vai fazer a leitura dinâmica do seu edital em 15 minutos. Depois a gente vai falar sobre leitura de edital, então fica aí, tá? Vamos continuar aqui, ó. Agora a gente vai dar uma olhadinha na Fundação Carlos Chagas, tá bom? Fundação também bastante renomada, realiza bastante vestibulares de alto nível. Vamos ver concursos da Fundação Carlos Chagas. Olha só, concursos com inscrições abertas na FCC. Faculdade de Direito de São Bernardo é vestibular, né? Então,
É um processo seletivo de ingresso na universidade. Ministério Público de Sergipe, diversos cargos, ó, a gente pode ver aqui. Também Universidade de Campinas, Associação Brasileira de Planejamento, Defensoria Pública do Estado do Amazonas, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Rio de Janeiro, Prefeitura de São Paulo, auditor e analista, a FCC que está fazendo a prova. Tribunal Regional do Trabalho, Campinas, 15ª Região, Defensoria Pública de São Paulo, também a FCC que faz as provas, né? Tem feito ultimamente. Legal, então ó, a gente deu uma passeada aqui pelas bancas que a gente está comentando aqui, separou. Então, a gente deu uma olhadinha na FGV, Sebrasp, VUNESP, Fundação Carlos Chagas, FCC. Legal, então vamos continuar agora o nosso bate-papo, que depois, daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês questões para a gente saber sentir a diferença de uma banca para outra, o que a gente percebe, como que a gente se prepara, cria uma estratégia. Conhecendo a banca, às vezes vocês não sabem a resposta certa, está com dúvida em 2, 3, mas você conhece o perfil da sua banca e você fala, olha, a banca costuma se posicionar desse jeito. Então, acredito que essa resposta está mais coerente com o posicionamento da banca. Acaba acertando a questão. Ou seja, você pontua usando uma estratégia. Nem tem o conhecimento pleno do assunto, porque você não vai conhecer 100% da prova, não existe isso. Nem mesmo o candidato que passa em primeiro lugar, ele não conhece, não tem como você conhecer 100% do conteúdo do edital. Você precisa conhecer o suficiente para ser aprovado no concurso. Ninguém vai saber tudo, nem precisa disso, nem durante o desempenho da função. Fechou? Vamos prosseguir. Então vocês viram que a banca, ela costuma já dar sinais, dicas ali do que pode acontecer durante o seu concurso, né? Então, não tem mais, antigamente era mais nítido. O que uma banca faz, o tipo de concurso, o salário que ela costuma oferecer, etc. Hoje, vocês viram aqui, as bancas são muito diversificadas. Elas pegam elas abraçam qualquer cargo, qualquer carreira, desde que o poder público esteja contratando ela para realizar aquele certame. Então, cabe ao poder público escolher uma banca que vai fazer uma seleção interessante, eficaz, para colocar o perfil de candidato que o poder público deseja para trabalhar. Então, o poder público fala, olha, eu quero uma banca que faça uma prova extremamente difícil, etc., porque eu quero colocar os melhores delegados, os melhores investigadores, os melhores juízes. Então, o poder público acaba tendendo ali a selecionar a banca que agrada com o tipo de candidato que costuma selecionar, né? Não esquece, já já a gente vai falar do checklist, tá? Então, a gente acabou de perceber que VUNESP, FGV, Sebrasp, FCC, elas abraçam concursos de todos os níveis, municipal, estadual, federal, nível médio, nível superior, salários intermediários, salários mais altos, nível de complexidade do cargo mais baixos, mais altos e etc. E agora eu vou fazer assim, olha, eu vou disponibilizar em PDF esse checklist. No momento eu quero que você esteja comigo prestando atenção de cada item desse checklist. Depois você vai ter já o PDF, então você não vai precisar fazer anotação. Se baixa, imprime esse PDF e utiliza ele no seu dia a dia. O que a gente costuma olhar para a banca examinadora? Eu escolhi o cargo. Se você assistiu o vídeo 1, você viu que tinha que fazer isso primeiro. Escolhi o cargo, li o edital, estou me preparando, já estou estudando há um tempo. E agora? Bom, agora você vai começar a prestar atenção em detalhes da sua banca, que vão te dar estratégias de pontuação, de melhoria do desempenho. O primeiro ponto, formato das questões. O primeiro ponto é o formato das questões, que você vai olhar, que a sua banca costuma fazer. A sua banca, ela costuma cobrar questões mais técnicas, mais teóricas, ou ela costuma cobrar o assunto literal, sem ficar exigindo que você viaje muito nas teorias sobre aquele assunto? Como que eu vou saber isso? Respondendo questões. Respondendo questões, você vai ver que se o que você leu no texto de lei, se você leu algumas doutrinas, um pouco de jurisprudência é suficiente para você responder as questões, pronto, você achou a resposta. Se você vê que não é suficiente, então você tem uma banca que ela aprofunda mais o conteúdo, ela cobra algo mais profundo, mais técnico, mais avantajado. Você vai precisar aprofundar os seus estudos, procurar mais doutrinas para complementar o seu entendimento sobre aquele tema, para ter condições de responder as questões. Então você tem que fazer o quê? Responder questões, até você concluir, conseguir extrair isso da sua banca. Tá bom? Exemplo, VUNESP, normalmente, com a leitura da lei, da jurisprudência atualizada, se arrebenta nas questões. Você costuma arrebentar. Ao passo que já não dá para fazer isso na FGV, por exemplo. Não é suficiente. Você precisa ler a lei, jurisprudência, e precisa dominar bastante doutrina.
Aí você consegue se qualificar mais para responder questões. É uma diferença sutil, mas que com uma estratégia bem desenhada você consegue superar e automaticamente melhorar o seu desempenho, tá? Próximo ponto. Eu sei que eu tenho que analisar o formato das questões. Agora eu vou olhar o quê? O posicionamento. O posicionamento da sua banca examinadora, você vai extrair de provas anteriores. O posicionamento só tem dois. Ou ela é uma banca conservadora, ou ela é uma banca liberal. A banca conservadora, ela costuma manter o posicionamento pacífico, sempre adotando o posicionamento majoritário, o que a maioria dos doutrinadores diz, o que a maioria dos juízes dizem, entendeu? O que a maioria dos professores sobre aquele assunto dizem. Então a banca conservadora, ela vai manter o mesmo posicionamento durante a realização de suas provas. Exemplo, a VUNESP, de novo, ela costuma ser bastante conservadora, ela acompanha o mesmo posicionamento durante os concursos. Varia muito pouco de um posicionamento para outro. Já não é a mesma coisa com a SEBRASP. A SEBRASP, ela varia demais os entendimentos. Uma hora ela se posiciona de um jeito em uma prova. Na outra, logo em sequência, ela já se posiciona ao contrário. Isso te complica, mas já te prepara, porque você, quando for fazer a prova, vai saber que aquela banca não tem um perfil conservador e tenta sentir o momento que você está fazendo a prova, qual é a tendência da banca. É ruim isso, é difícil, acaba beirando a subjetividade. Porém, você estando preparado e esperando que isso possa acontecer, já te deixa com uma estratégia elaborada. Normalmente, durante os cursos preparatórios, os próprios professores tendem a desenhar essa estratégia junto com você, tá? Próximo ponto do checklist que a gente vai ter. Além desse checklist, que eu vou disponibilizar em PDF, eu vou deixar também um material em PDF de comparativo dessas 4 bancas que a gente selecionou. Eu vou deixar uma tabela para você tê-la em mãos e, dependendo do concurso que você for realizar, saber o que a banca tem de posicionamento, de estrutura, de formato e etc. Vai estar nessa tabelinha já para facilitar. E no final desse vídeo, eu vou deixar uma conclusão, uma ideia que vai mudar a forma como você enxerga o concurso público. Eu prometo isso. Então, fica até o final. No final você vai ver que o quão importante é você conhecer a sua banca examinadora e o quanto, dependendo se você conhecer do jeito certo, o quanto isso vai mudar a sua visão de concurso público. Tá bom? Então vamos continuar. A gente falou do formato da banca, do posicionamento, né? Agora a gente vai falar deixa eu seguir o roteiro nosso, do estilo. Estilo de questões. É diferente de formato, tá? O estilo é certo e errado ou é múltipla escolha? A prova dissertativa, o estilo tende a ser bem parecido. Você vai responder as questões discursivas, normalmente cobra uma peça ou uma redação, então não tem muito o que falar. Agora, na prova objetiva, a prova preambular, tem. A única que tem um estilo muito diferente é a SEBRASP. A SEBRASP cobra certo e errado. Ela não coloca alternativa de A a E, por exemplo. Então, e normalmente o estilo da SEBRASP, além de ser certo e errado, se uma errada anula uma certa. Então, se você acertar metade da prova e errar metade da prova, você tira 0, porque a metade que você errou anula a metade que você acertou. Qual é a estratégia da SEBRASP? Você deixa em branco o que você não sabe, porque deixando em branco você não pontua, mas também você não anula uma certa. Tá? A estratégia já manjada para todo candidato de SEBRASP. Vai fazer concurso Polícia Federal, concurso Polícia Rodoviária Federal, não responde o que você não sabe, porque você não pontua, mas ao mesmo tempo você não anula uma certa. Tá? Porque é certo ou errado. Ele te dá uma frase e pergunta, está certo ou está errado? Isso é muito perigoso. Muito perigoso, porque a banca não tem muito espaço para cobrar conteúdo. Ela não tem muito o que fazer. E ao mesmo tempo, ela tenta cobrar e ela precisa selecionar e eliminar candidatos. E aí fica o risco do caramba, porque o candidato vai responder com pouquíssimas informações que o enunciado da questão dá. Então tem que estar bem treinado com provas anteriores, questões anteriores, para você acertar o maior número. Deixar em branco também é uma decisão útil, mas difícil de ser tomada. Então o SEBRASP tem esse. As demais, a imensa maioria é alternativa, de A a E. O que permite que a banca cobra um conteúdo mais profundo, mistura mais de um assunto na mesma questão. Ela pode colocar várias alternativas com assuntos diferentes e pedir para assinalar a correta, por exemplo. Ela pode pegar uma questão de direito processual penal, por exemplo, e colocar assim, conforme previsto no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Cada alternativa fala um assunto diferente, então ela pode falar 5 assuntos em uma questão só. Olha isso, o perigo. Ela pode cobrar muito mais conteúdo do candidato do que
a questão, a banca que faz certo e errado. Por isso que a Cibrasp, ela normalmente tem mais questões do que as outras bancas. Ela precisa ter um número de questões maior, porque ela precisa cobrar quantidade de conteúdo suficiente dos candidatos, e ela, por ter esse formato, esse estilo, ela acaba tendo que aumentar o número de questões para alcançar uma avaliação adequada do candidato, né? Então, o estilo da sua banca também é algo que você precisa já destacar durante os seus estudos, durante o seu treinamento. O próximo checklist. Esse aqui não tem um nome específico, é um hábito que você vai ter. Comparar as suas provas, as provas anteriores da sua banca. Pega o máximo possível de provas anteriores. Qual o site que você vai achar? Ou no site da própria banca examinadora, ou no PCI Concursos. Eu falei disso no vídeo número 1. Para você que não viu o vídeo número 1, veja, lá tem muito conteúdo que antecede esse conteúdo que eu estou trazendo hoje e vai ajudar bastante, entendeu? Eu estou dando o melhor aqui para vocês, coisas que eu acumulei durante 12 anos de estudos para concurso. Eu reúno aprovações, reúno reprovações também, e o melhor que eu tenho para oferecer e ensinar, eu estou trazendo. Então pega o vídeo 1, assiste, depois assiste esse aqui também e vamos embora na sequência, fechou? Pegue as provas anteriores da sua banca. Daqui a pouco a gente vai falar de um outro assunto que vai revolucionar a sua forma de ver e fazer concurso público. Não perde o fio, vamos na sequência. Mas se prepara para coisa boa que vai vir no final, fechou? Eu deixo pro final para fazer sentido. Porque se a gente sai falando as coisas sem uma sequência lógica bem desenvolvida, não dá para entender. Fica com uma didática comprometida. Então a gente vai seguir o fio para fazer sentido, fechou? Compara as provas anteriores. Nessa comparação, você vai pegar questões repetidas. Repete questões? Claro que repete. Claro que repete. O conteúdo, ele é limitado, qualquer assunto que seja, é limitado, não dá para você inventar coisa infinitamente. Você vai mudar o nome, data, o formato, vai inverter o conceito que você vai cobrar dessa vez, mas vai repetir questão? Vai repetir questão. Pelo menos 10%, eu chuto, não sei se seria 10%, mas pelo menos 10% da sua prova vai ser repetida. Ou seja, se você estuda, faz provas anteriores, quando você chega para fazer o concurso, com 10% ali você já chega acertando, porque já é repetido. Então tem que pegar e comparar provas anteriores. Fechou? Checklist ainda, hein? Vamos retomar aqui? Eu vou destacar para vocês aqui o nosso checklist do que a gente já viu. Então vamos lá. A gente falou do posicionamento da banca. A gente falou do estilo da banca. A gente falou do formato das questões. A gente falou de comparação de provas anteriores. E agora a gente vai falar do último item do seu checklist. Conhecer os examinadores. Quem são as pessoas que estão encabeçando o concurso? Onde que eu acho isso? Normalmente no edital do concurso. O edital do concurso normalmente vem o presidente da banca, os seus assistentes, etc, etc. Você vai atrás dessas pessoas no Google e vê o que essa pessoa fala sobre os assuntos que vão cair no seu concurso. Porque normalmente a banca adota o posicionamento dos seus presidentes, dos membros que compõem a banca. A banca não é um robô. A banca examinadora, a prova não é feita por um sistema. A prova é feita por pessoas. E essas pessoas têm posicionamentos. O posicionamento dessas pessoas será aplicado na prova. Isso é óbvio, mas fica escondido nas entrelinhas do concurso. O candidato muito bem preparado, ele procura conhecer os doutrinadores, os presidentes, os professores que compõem a banca, justamente para abraçar o que eles defendem e aplicar na prova. Principalmente na prova discursiva. Redação, elaboração de peças, responder questões, posicionamento dos membros, você vai colocar na prova. Então conheça os membros da banca examinadora, presidentes, assistentes, etc, etc. Tá bom? E agora? O checklist está pronto. Esses 5 itens que eu entreguei para vocês, você vai usar durante os seus estudos para analisar a sua banca examinadora. Desse jeito você vai conseguir quebrar a banca. Porque a banca ela vai tentar te ludibriar, te abraçar ali com as garras dela e você vai conseguir sair. E atingir o desempenho top no seu concurso. Fechou?
Ó, e outra coisa, você não vai conseguir fazer isso em um dia. Ah, hoje eu vou pegar um dia para estudar minha banca examinador. Esquece, você não vai fazer isso. Isso que eu falei para você, você vai fazer. O checklist você pode até fazer em um dia. Mas conhecer a fundo a sua banca, você só vai conseguir com o tempo. Durante os seus estudos, respondendo questões, olhando provas anteriores, pesquisando o posicionamento dos membros da banca, etc, etc, você começa a conhecer a banca examinadora, até que, com o tempo, você passa a dominar o estilo, o formato das questões e tudo mais da sua banca. Então não espere que você vai conhecer a banca por completo em um dia, tá bom? Se você está pensando nisso, esquece, não vai funcionar, tá bom? E agora a gente vai vir para as questões das 4 bancas que a gente está estudando hoje, tá? Assunto, direito, matéria, disciplina, direito penal, que eu selecionei aqui, no Que Concursos. Galera, ó, esse site tem um aplicativo também, Que Concursos. É sensacional para você responder questões, pegar dicas. Recomendo de olhos fechados. Sempre usei, sempre vou usar, é muito bom. Fechou? Vamos lá. Disciplina, direito penal, assunto, crime impossível. Peguei algumas questões somente das 4 bancas, FGV, VUNESP, FCC e SEBRASP. Para quê? Pra gente comparar, tá bom? Então vamos lá, olha só. A questão número 1 é do ano de 2024, da FGV. Olha só, lembra que eu falei que eu não sabia se fazia o Exame Nacional de Magistratura? A FGV faz mesmo, tá aqui, ó. Essa prova é do Exame Nacional de Magistratura. Olha o tamanho da questão, ela é mais longa. Alternativas de A a E. Lembrando, a gente não vai nem entrar no detalhe aqui da questão, tá bom? A gente só tá olhando para comparar. Uma questão da FGV de crime impossível, o tamanho da questão enunciado longo, caso prático. Vamos ver se tem aqui, ó. Ó, VUNESP agora, olha só, é mais curtinha, tá vendo? Mais curtinha, ó o assunto. Crime impossível também, prova de delegado de polícia. No que concerne crime impossível nos nossos tribunais e matéria simulada, tá vendo? Ó, o cara que conhece a súmula já responde. Entendeu? Não tem muito aprofundamento, aquela coisa mais chata. Ó, entendeu? Comparando aqui. Agora deixa eu ver se tem lá. SEBRASP, olha só. Lembra que eu falei certo e errado? A respeito do crime impossível e delito putativo. Julgue os próximos itens. Delito putativo, não sei o que, não sei o que. É para colocar certo ou errado. SEBRASP também, ó. Essa daqui é mais curtinha. Caso prático. Túlio, de posse de sua pistola, atirou 5 vezes contra Flávio, com a intenção de matá-lo. Caramba, logo eu. Logo eu como vítima. Rapaz, fiz nada pra ninguém não. Atirou 5 vezes contra Flávio. Com a intenção de matá-lo, todo errado. Tendo errado a pontaria em todas as ocasiões. Nessa situação hipotética, houve tentativa cruenta. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá errado. Tá vendo? Mas ó, é só pra vocês pegarem o formato da questão, tá vendo? Formato da questão. FGV de novo, ó. Essa é mais curtinha. Mas vamos ver, ó. Sobre a distinção entre inidoneidade absoluta e inidoneidade relativa, é correto afirmar que, tá vendo? Um assunto direto, porém já doutrinário. Esse é um assunto, você precisa ter um conhecimento de doutrina para responder isso daqui. Entendeu? Vamos ver se tem da FCC. Aqui, ó, FGV 2022. Aqui, FCC, olha só. O crime impossível. Pronto. É reconhecido pelo STJ, não sei o que, pela impossibilidade absoluta, blá, blá, blá. Viram as diferenças? Ó, SEBRASP de novo, ó. Certo e errado, uma frase, direto ao ponto. Ó, tem uma que eu errei aqui, ó. Respondi antigamente, tem um texto associado. Respondi errado durante os meus estudos, tá vendo? Enfim, eu separei só isso aqui, só pra gente ver bem por cima as diferenças. Ó, outra da FCC, à luz do que dispõe o ordenamento penal brasileiro e etc. Tá bom? E é isso aí, galera. Seguindo aqui no nosso cronograma, né, nossa programação de vídeo de hoje. Agora a gente vai vir pro final desse vídeo. Eu vou encerrar esse vídeo com vocês falando aquilo que eu estava guardando até agora. Qual é o divisor de águas durante o concurso? Quando você entende que a sua banca examinadora nada mais é do que uma porta de vidro com senha, aí você já é um candidato de nível pelo menos intermediário. Pelo menos. Por quê? Se você tem uma porta de vidro com senha, ela não vai abrir sem a senha. Mas você consegue enxergar o que está do outro lado. Entendeu? E por fim, a senha dessa porta está numa placa na parede do outro lado. Então se você olhar atentamente atrás dessa porta de vidro, você vai conseguir ver a senha. E com a senha você consegue abrir essa porta de vidro. A banca examinadora nada mais é do que isso.
Ela não poderia ser uma porta de aço, por exemplo, porque senão ninguém ia passar. Ela também não poderia ser uma porta aberta, senão qualquer pessoa passaria. Ela nada mais é do que um filtro. Então ela é uma porta de vidro, com senha. Você consegue observar, tirar conclusões, adotar estratégias, enxergar essa senha do outro lado, usá-la e entrar. Basta que você tenha cautela, paciência, capricho durante a análise. Observe com calma, olhe adequadamente para o que você está desejando conquistar. Assim você começa a dominar as técnicas que você vai usar, as ferramentas que você vai precisar para atingir o seu objetivo. Entendeu? Então, ó, eu vou deixar um material complementar gratuito nesse vídeo, gratuito. Só te peço duas coisas: me siga nas redes sociais e se inscreve aqui no meu canal. Ah, claro, curte, comenta. Depois a gente vai criar mais contato. Vou montar grupos no Telegram, no WhatsApp. Eu vou disponibilizar mais materiais gratuitos para vocês terem acesso a dicas, a estratégias, cronogramas. Só peço que me acompanhem, me ajudem a atingir o maior número de pessoas possível. O intuito aqui é ajudar as pessoas a mudar de vida. Então me ajude a ajudar outras pessoas, é o que eu peço para vocês. Fechou? Vamos firme nessa preparação, sem chororô, sem desânimo. Deus abençoe, contem comigo. Um abraço e até o próximo vídeo.